A Agência Nacional de Transportes Terrestres lançou uma cartilha sobre os direitos e os deveres de passageiros de ônibus interestaduais. Além de orientar consumidores e empresas, a agência também vai fazer a fiscalização para saber se as normas são cumpridas. Bastam poucos minutos em uma rodoviária para que as primeiras reclamações apareçam. A Paula, por exemplo, não guarda boas recordações da última viagem de ônibus. Eu fui levar um micro-ondas, tive que pagar a mais da minha passagem. E aí eu falei, por quê? Porque se eu tenho 3 passagens, que era a minha, do meu filho e da minha mãe, eu tenho direito a 30 quilos de peso, né? Aí você tem que pagar porque é um micro-ondas e não consta aqui na passagem. Para evitar problemas e outras dificuldades enfrentadas por passageiros em todo o país, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, lançou uma cartilha. Ela está sendo distribuída nas rodoviárias das capitais e também nos principais terminais do interior dos estados. Com dezenas de informações e dicas apresentadas aos cidadãos, o objetivo é garantir uma viagem segura e evitar transtornos antes e depois do trajeto. As principais orientações são quanto ao extravio ou dano a bagagens. A responsabilidade nesses casos é da empresa. O consumidor também tem direito de remarcar a passagem. Até 3 horas antes da viagem, ele não paga nada por isso. Caso contrário, haverá um acréscimo de 20% no valor do primeiro bilhete. Ao estado de conservação e limpeza dos ônibus. Segurança durante a viagem. Direito dos idosos. Para quem tem no mínimo 60 anos e recebe 2 salários mínimos ou menos, a passagem é gratuita. Caso contrário, o idoso paga apenas a metade do valor. A grande alteração nas regras foi o fim do seguro, que era uma opção do passageiro em adquirir ou não. Agora não tem mais esse seguro. Não é mais permitido a venda por parte da empresa do seguro facultativo, que é um seguro complementar ao seguro que a empresa já é obrigatória, por força de lei e de regulamentação, de contratar com o seguro de responsabilidade civil. Grande parte desses direitos são estabelecidos em regulamentações da própria ANTT e leis. A principal delas é o Código de Defesa do Consumidor. Este advogado explica que, caso haja o descumprimento de alguns direitos, é fundamental fazer uma reclamação na ANTT. E ressalta a importância do Poder Judiciário para solucionar o conflito, caso o problema não seja resolvido por via administrativa. A reclamação junto ao Poder Judiciário ela pode ser feita, inclusive, nos juizados especiais, e sem a presença de um advogado. O consumidor pode reclamar e exigir que o seu direito violado seja reparado. E essa violação pode se dar de diversas formas. Por exemplo, o extravio de bagagem acontece muito, ele pode exigir a reparação disso. Uma viagem que não se realizou da forma combinada, ou se estendeu ou deixou de se realizar, ele também pode exigir reparação por eventual prejuízo, ou tão somente pelo dano moral que isso possa eventualmente ter provocado. De acordo com o gerente, as fiscalizações nas rodovias são permanentes. Em caso de irregularidades, as empresas podem ser multadas. Se caso constatada uma irregularidade, seja do ponto de vista econômico, quanto com relação à segurança, é lavrado imediatamente um auto de infração. E da mesma maneira, após lavrado esse auto de infração, a empresa é orientada para que ela corrija aquele problema de maneira a ela ficar aderente à regulamentação.